Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua família, sobre as pessoas que você ama. Hoje vamos estudar a lição 8 da nossa revista Escola Bíblica Dominical. Cristo, presente de Deus para o mundo. Estamos sendo tremendamente abençoados pelo Senhor por essas lições escritas pelo saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. Na semana passada aprendemos a respeito do resgate e nessa semana vamos aprender a respeito, queridos irmãos, desse presente de Deus para o mundo, Cristo. A palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, é justamente o texto básico para esta lição. Eu quero te convidar com carinho a abrir sua revista na página 42, lição 8, e a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 19. Mas vamos estar orando ao Senhor neste momento, depois vamos estar fazendo a leitura da palavra. Senhor, te agradecemos porque o Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em remissão dos nossos pecados. Obrigado porque o seu amor, sua graça, o seu perdão, sua infinita misericórdia e bondade tem estado, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida dos nossos entes queridos e sobre nossa igreja. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo escreveu assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Versículo 18, extraordinário. Ora, tudo isso provém de Deus, não do homem, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados por Deus por meio de Jesus Cristo e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério, queridos irmãos, de estender essa graça aos nossos queridos irmãos e amigos. Assim como nós fomos alcançados pela graça de Deus, Ele, o Deus Todo-Poderoso, nos deu o privilégio de estender graça, de também sermos instrumentos de reconciliação. A página 42, lição 8, Cristo, presente de Deus para o mundo. Espero que você esteja com a sua revista aberta para que possamos estar lendo juntos aqui essa introdução. Na política internacional do Oriente, o rei de uma nação, para se manter seguro, enviava presente a outro rei de uma nação mais forte. Era um gesto de boas relações, uma maneira de buscar a paz. Poderíamos dizer que era um ato de propiciação, ou seja, a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Observe que o escritor, ele começa nessa introdução a mostrar para a gente o que realmente aconteceu, o que Deus fez por meio do seu Filho Jesus. Ele deu o seu Filho, mas para nos resgatar. Ele deu o seu Filho para nos reconciliar com Ele, para morrer na cruz do Calvário em remissão justamente dos nossos pecados. Página 43, primeiro parágrafo. Propiciação vem de propiciar, que significa tornar favorável. Ou seja, fomos tornados favoráveis a Deus, fomos reconciliados com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício.
o termo grego usado em Romanos 3,25, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. Essa figura de linguagem mostra como Deus, de inimigos que somos, por causa de nossos pecados, faz de nós seus amigos. É a única vez que Paulo usa declaradamente, mas a ideia da ira afastada pelo sacrifício de Jesus domina boa parte do seu pensamento. A ira foi afastada por causa do sacrifício de Jesus, porque ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte. Nós que éramos inimigos de Deus, nós que nascemos inimigos de Deus, como diz o salmista, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O verbo em hebraico para propiciar é kiper, fazer amizade, juntar partes em conflito. No Novo Testamento, a ideia próxima é reconciliação, que se vê bem em 2 Coríntios 5,21. Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este. Parece estranho, mas mostra que Deus tomou a iniciativa em Jesus de fazer as pazes conosco. Lembramos do que diz João, Evangelho de João 3,27. O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Propiciação é ato de Deus e não nosso. Deus deu o seu Filho para morrer em remissão dos nossos pecados. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna, vá para os céus. O saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, ele traz, queridos irmãos, ele traz justamente para nós grandes aplicações nesta lição. Ele fala sobre o contexto pelo qual Paulo estava inserido e como que Paulo escreveu à igreja de Corinto, como que Paulo demonstrou para os coríntios o ministério da reconciliação. Ora, capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 18, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados por meio de Cristo, mas também temos o ministério da reconciliação. Precisamos, queridos, querer ser usados pelo Senhor para reconciliar, para abençoar. Sermos, queridos irmãos, querer ser instrumentos de bênçãos na vida do nosso irmão, querer fazer a diferença em todo tempo, em toda hora e em todos os lugares onde estamos. A ira e misericórdia de Deus. Como propiciar? Tem a ideia de pacificar por meio de um presente. Alguns se escandalizam, parece que está subornando Deus, mas é Ele quem oferece e não quem recebe. E isso é uma figura de linguagem. Para outros isso realça muito a ira de Deus, mas Paulo diz que Deus se ira em Romanos 1,18, Efésios 5,6. Ele é tardio em irar-se, Neemias 9,17, mas se ira. E ira não é ódio, é indignação. Ou seja, Deus fica indignado com os pecados não confessados dos seus filhos. Deus fica indignado com as pessoas que foram resgatadas pelo seu Filho e que não são generosas e que não têm amor pela sua obra e que não abraçam o seu reino. Por isso que a Bíblia sempre está nos oferecendo, queridos irmãos, instruções, sempre nos ensinando
como nós devemos agir e ser como verdadeiros cristãos. Não mais sacrifícios, e sim agora a obediência, dedicação, prestação de culto ao Senhor, louvores, enaltecendo, glorificando o seu nome acima de todas as coisas. Isso agrada ao Senhor e fomos criados para a glória do nosso Deus. Alguns acham que Paulo foi violento e não cristão com o Bar Jesus, no texto de Atos 13, do 4 ao 12. Mas o mago cometera graves pecados, lidava com artes mágicas, era falso profeta e tentava desviar alguém do caminho da salvação. E Paulo não estava cheio de ódio, mas cheio do Espírito Santo. Atos 13, versículo 9. Queridos, indignação é muito diferente de ódio e ira. Deus se indigna, justamente, Deus fica indignado com os seus filhos, justamente quando eles não buscam santidade, quando eles não entendem que foram presenteados, quando eles não entendem que foram alcançados pela graça, e eles precisam alcançar, e eles precisam estender graças, justamente estender graça ao seu próximo, ao seu irmão, ao seu amigo. A propiciação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. Sua ira não é um descontrole emocional, mas faz parte da sua moralidade. Se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, não seria santo. Por isso que Deus, ele se indigna. Por ser santo, ele se ira contra o pecado. Por ser santo, tem misericórdia. Nele, ira e paciência se ajustam, como diz Números 14, 18. Aqui surge a propiciação. Mas como remover a ira de Deus? Será que a ira de Deus é removida? Eis a resposta: a ira não se remove, ela se desvia, como diz Salmos 78, versículo 38. Salmos 78, versículo 38. O pecado tem um preço, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É tão sério aos olhos de Deus o pecado, que exige a morte do pecador. O pecado só é aniquilado pela morte, mais nada. Deus instruiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar esta lição. É a morte, o sangue derramado, que faz a propiciação ou expiação dos pecados. Era necessário que levasse um animal até o sumo sacerdote no dia do sacrifício, dia do perdão, e esse sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e oferecesse justamente o sangue daquele animal para que o pecado das pessoas fossem afastados, não perdoados. Página 44. A ideia de tabernáculo. É muito interessante você entender isso aqui, que você vai entender o que Deus fez contigo. O tabernáculo era o templo móvel de Israel, na caminhada pelo deserto. Era a morada de Deus, lugar de encontro com ele. Êxodo 33, do 7 ao 11. Tinha um lugar santo, onde ficava o povo, e o Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação do pecado do povo. No Santíssimo ficava a Arca da Aliança. O nome da sua tampa era caporete, de um verbo da família capri, que significa propiciar. Êxodo 25, 17 ao 22. Ali o mais perfeito ato de expiação acontecia uma vez por ano. O lugar mais importante e solene do tabernáculo era onde sucedia
A propiciação. Ofertava-se a Deus para sua ira se afastar do povo. O sangue era derramado sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. Propiciação e perdão andam juntos na Bíblia. O propiciatório simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados, com uma diferença. A cruz não tem prazo de validade. No judaísmo, o perdão durava 1 ano. O perdão da cruz é eterno. Ela resolveu o problema do pecado para sempre, como diz Hebreus 9, do 11 ao 14. No judaísmo, nos rituais, nas cerimônias, justamente nos atos religiosos, eram justamente feitos, queridos irmãos, eram oferecidos sacrifícios para que o perdão das pessoas fossem afastados por 1 ano. Mas depois eles precisavam oferecer novamente o sacrifício. Eles não eram perdoados dos pecados. Eles tinham apenas os seus pecados afastados. A propiciação no judaísmo simbolizava a obra de Cristo em remover os pecados e reconciliar com Deus, como diz 2 Coríntios 5, 18 e 19. 4. A obra de Cristo. Em Lucas 18, versículo 3, aqui é extraordinário essa parábola. O pastor foi muito feliz, o saudoso pastor, quando trouxe essa parábola para ilustrar aqueles que realmente entendem a graça, que foram alcançados pela graça e que precisam depender do Senhor, que não são bons e que precisam a cada dia de Deus. Em Lucas 18, 13, o publicano pede que Deus seja propício a ele, ou que seja a sua propiciação. Ele precisava do perdão. O fariseu achou que não precisava, porque era bom. Deus lhe devia isto. O publicano sabia que não era bom, nada tinha de bom, e que só teria o perdão como propiciação. Ele devia a Deus. Jesus define sua missão nesta parábola, queridos irmãos. Ele é o presente divino que reaproxima 2 partes afastadas, Deus e o homem. E mostra 2 tipos de pessoa. Uma que acha que não precisa de perdão, que Deus deve estar contente com ela, que é o soberbo. Outra que sabe que precisa de perdão, não o merece e pede um favor de Deus. Então é apresentado nessa parábola o fariseu soberbo e o publicano que sabe que depende da graça de Deus, que depende da propiciação, que depende, queridos irmãos, exclusivamente de Deus. Entende que não é bom, entende que pelo seu próprio mérito ele não consegue ter os seus pecados perdoados. Por isso ele pede ao Senhor. Mas o outro acha que por ser bom aos seus próprios olhos, ele merecia e Deus tinha que dar. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus. Quando esta triunfa sobre sua ira, Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação. Em Romanos 3, 25, ele completa a figura do resgate que já estudamos. A morte de Cristo na cruz leva a Deus a nos ser propício. Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. Ele presenteou o Pai com sua vida para nos conseguir o perdão. Ou seja, Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, como diz 1 João 2,2. Por isso ele é nosso advogado junto ao Pai, como diz 1 João 2,1. Como o publicano,
Não podíamos pagar nosso débito. Jesus o pagou e por isso nos defende. Não devemos mais a Deus porque Jesus pagou os nossos pecados com a sua vida. Não se paga um débito duas vezes, queridos. Diz o novo comentário da Bíblia nesse texto, tudo isso nos ajuda a perceber que aqui a propiciação deve ser tomada em seu sentido usual nas Escrituras. O escritor sagrado estava descrevendo a atividade de Jesus em prol dos homens como a única coisa que pode fazer desviar a ira divina. Somente o sangue de Jesus faz desviar a ira de Deus sobre nós. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, diz claramente o salmista. Nós já nascemos pecadores, nós já nascemos inimigos de Deus. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos nos atentar para João capítulo 1, versículo 12, que diz claramente, mas a todos quantos me aceitarem, deles os direitos de serem feitos filhos de Deus. Em 1 João 4,10, o filho é o presente dado pelo próprio Pai. Isso é extraordinário, queridos irmãos, a gente parar para refletir sobre isso. Deus deu o melhor do céu por mim e por você. E nós estamos dando o melhor da gente para Deus. Quem crer no poder do sangue de Jesus é perdoado dos seus pecados. Um rei guerreava outro por ambição ou por se sentir ofendido. O pecado ofende a Deus e o levaria a nos guerrear. Mas em Cristo, Ele nos estende a mão para fazer as pazes conosco. A propiciação é ato de Deus, oferta do Pai e oferta do Filho. Ou seja, Deus dá o seu Filho se entrega por nós. Os nossos pecados são colocados na conta de Jesus e a justiça de Jesus é colocada na nossa conta. E quando somos acusados pelo nosso advogado, ou seja, nós temos dois advogados, um de acusação e um de defesa. Quando somos acusados pelo inimigo das nossas vidas, o próprio Jesus Cristo ele diz, Pai, olha para a minha mão, eu me entreguei por ele. Tenha misericórdia, Pai, dele. E Deus justamente tem misericórdia. O inimigo das nossas vidas, queridos, ele é perito em nos lembrar do passado, em querer nos colocar cabisbaixos, em querer, queridos irmãos, que tirar o nosso foco, a nossa dedicação, o nosso desejo de dar o melhor da gente para o reino de Deus. O inimigo trabalha para desmotivar os nossos corações. Ele trabalha, queridos irmãos, para não entendermos esse tão grande presente de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós não entendemos isso, e quando nós não entendemos a nossa identidade, nós começamos a viver uma vida, queridos irmãos, não na dependência do Senhor, mas na dependência da nossa própria força, dos nossos próprios pensamentos, da nossa habilidade. Logo o Senhor fica em segundo plano. Para pensar e agir. Deus deseja manter bom relacionamento conosco e para estabelecer esta amizade, nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus à humanidade. Deus deseja manter um bom relacionamento comigo e contigo. E por isso justamente ele ofereceu Jesus. Ele é o grande presente de Deus à humanidade. 2. O perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo. E é um perdão para sempre. Dos seus pecados não me lembrarei mais. 3.
É pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus, como diz Romanos 5:1. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez. Isto é graça. Nós nos apropriamos. Isto é fé. Ele fez. Isso é graça. E graça é favor imerecido. Vale a pena a gente olhar justamente, queridos irmãos, para Romanos, capítulo 5, Romanos 5, versículo 1. E vamos ver o que diz aqui as nossas vidas sobre justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai falar claramente sobre a graça pela qual fomos alcançados. Olha o que diz, queridos, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai falar sobre essa graça. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Fomos alcançados pela graça e por isso nós precisamos estender graça aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Como disse aqui no 3, para pensar e agir. É pela fé na morte de Cristo, em nosso lugar, que temos paz com Deus. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez, isto é graça. Nós nos apropriamos, isto é fé. Como diz Efésios 2, do 8 ao 9. Sim, nós nos apropriamos dos benefícios da graça. E quais são, pastor, os benefícios da graça? A palavra, o Espírito Santo, a oração e a igreja. O grande desafio que temos é de nos apropriar dos benefícios da graça e de fazer a diferença como verdadeiros cristãos. Quando sabemos, queridos irmãos, quem realmente somos, o que aconteceu conosco, fomos presenteados por Deus, fomos alcançados pela graça de Deus, fomos definitivamente perdoados dos nossos pecados, fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Logo temos em nossos corações generosidade, desejo de estar em comunhão, desejo de obedecer o Senhor, de glorificar o seu nome acima de todas as coisas. Esse, queridos irmãos, precisa ser os nossos pensamentos. Ter gratidão em nossos pensamentos, em nossos corações, sermos generosos. Antigamente as pessoas eram obrigadas das primícias de tudo que tinha para Deus. No dia do sacrifício, o Yom Kippur, que era justamente o dia da expiação, o dia de perdão, as pessoas tinham que levar um animal sem nenhum defeito, o primogênito.
E as pessoas justamente levavam e apresentavam ao sumo sacerdote apresentava aquele animal, o sangue daquele animal sobre o propiciatório, e o pecado daquela família, daquela pessoa, era justamente afastado por um ano. Depois eles tinham que fazer novamente o ritual. Jesus se entregou, foi derramado o sangue de Jesus na cruz do Calvário, para que fôssemos definitivamente perdoados. Por isso precisamos ser gratos ao Senhor, ser generosos, precisamos nos apropriar dos benefícios da graça, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração. Precisamos, queridos irmãos, a igreja, precisamos, queridos irmãos, estar com os nossos corações voltados para o Senhor, dando o melhor da gente em prol do seu reino. Queridos, possamos ter essa certeza, Cristo é o presente de Deus para as nossas vidas. Tomamos posse desse presente, façamos a diferença, sejamos instrumentos de reconciliação. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que Ele nos proteja, que o Senhor continue cuidando da gente e suprindo as nossas necessidades. No nome de Jesus. Senhor, obrigado, meu Pai, porque o Senhor se entregou na cruz do Calvário em remissão dos nossos pecados. Obrigado porque pelo seu sangue temos nossos pecados perdoados, não afastados. Obrigado porque fomos alcançados pela graça e por isso precisamos estender graça ao nosso próximo. Muito obrigado, meu Deus, por essa lição. Muito obrigado pela vida do meu querido irmão, minha irmã, que está me acompanhando nesse momento. Cuida dele, cuida dela, supra as suas necessidades, abençoa a família, Senhor, de cada um, e esteja nos ajudando a vencer as intempéries da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que eu te peço. Amém e amém, Senhor. Grande abraço e que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.